Olá, tudo bem? Meu nome é Pedro Augusto Teixeira, eu sou oncologista e vim aqui falar com vocês sobre esse importante assunto que é o câncer de ovário. É comum as mulheres se perguntarem no consultório, no dia a dia do oncologista, qual é o exame que ela deve fazer para prevenir o câncer de ovário. Uma vez que o público feminino ele é muito doutrinado a fazer os exames de prevenção, tanto para o câncer de mama, que é a mamografia, e também para o câncer de colo uterino, que é o exame preventivo, o exame de Papa Nicolau. Contudo, a ciência nos últimos anos tentou muito encontrar qual seria um exame que prevenisse de forma efetiva o câncer de ovário. E se tentou durante muito tempo realizar a ultrassonografia transvaginal e muitas vezes associada até mesmo com marcadores tumorais, que é o CA125, e ainda assim isso não foi capaz de diminuir a mortalidade para o câncer de ovário. O câncer de ovário ele continua matando muitas mulheres. Né? No Brasil ele tem em torno de 7.300 novos casos por ano, né? Segundo a estimativa do INCA para o ano de 2023. E a chance de uma mulher ao longo da vida apresentar câncer de ovário é de 1,3%. Nos Estados Unidos, o câncer de ovário é o segundo câncer ginecológico mais comum, ficando até mesmo à frente do câncer de colo uterino, perdendo apenas para o câncer de endométrio. E nos Estados Unidos, entre todos os cânceres ginecológicos, o câncer de ovário é aquele que tem maior mortalidade, que tem então maior potencial para levar uma paciente feminina à morte entre os cânceres ginecológicos. Isso se dá muitas vezes pelo estadiamento avançado ao diagnóstico. Como todos os tipos de cânceres, o câncer de ovário, ele, quando diagnosticado em estadios menores, né, ainda no início, a chance de um paciente sobreviver em 5 anos, no estádio 1, é de quase 90%. Contudo, quando é diagnosticado já em estádios avançados, quando existe a metástase, a chance do paciente viver em 5 anos é muito pequena, apenas 20%. Hoje, infelizmente, né, isso até mesmo na literatura americana, a maioria das pacientes são diagnosticadas já no estadio 3, que é o estadio localmente avançado, quando já existe metástase para o peritônio. E vários estudos, isso aqui foi publicado no OCRA, né, que é o grupo de pesquisa voltado para fomentar a pesquisa no câncer de ovário. Muitos grupos dizem que até mesmo se você conseguir detectar um câncer 18 a 24 meses antes do que é detectado hoje em dia, ainda assim isso não é capaz de melhorar a mortalidade das pacientes que têm câncer de ovário. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Será que a literatura traz alguma coisa nova para melhorar a sobrevida no câncer de ovário? É isso que eu vou focar aqui no que eu vou falar a partir de agora. Para você ter uma ideia, existem dois tipos de prevenção. A prevenção secundária é quando você faz algum tipo de exame para rastreamento e consegue então diagnosticar o câncer numa fase inicial. Um exemplo disso é o exame de preventivo para câncer de colo de útero e o exame de mamografia para câncer de mama. Já a prevenção primária é quando você evita alguma coisa, por exemplo, o cigarro, para não ter câncer de pulmão, ou existe algum tipo de vacina que impede então você de ter o câncer, como acontece na vacina contra o HPV relacionada ao câncer de colo uterino. E é justamente essa prevenção primária que revolucionou no ano de 2022 o manejo do câncer de ovário e o OCRA, né, que é o grupo de estudo que fomenta o câncer de ovário nos Estados Unidos, ele publicou agora em 2023 uma iniciativa que visa então indicar uma nova abordagem que pode salvar muita vida de mulheres relacionada ao câncer de ovário. O que seria? Se o câncer de ovário causa muitas mortes, uma medida que talvez passaria inicialmente como benéfica para a gente é tirar os ovários. Então, se a gente tirasse ovários de todas as mulheres, elas não teriam mais ovário, então não poderiam desenvolver câncer. Acontece que muitas mulheres pretendem ter filhos. Se você tirar o ovário, você mexe na fertilidade delas e impede então a de ter filhos. Então você só poderia fazer isso depois que ela tivesse filhos. Então isso seria uma medida inicial. Mas ainda assim, se você tirar os ovários, vários estudos mostram que a mortalidade comparada entre os dois grupos é até mesmo maior naquelas mulheres que tiram o ovário. É claro que elas não vão ter mais câncer, mas o fato de não ter ovário aumenta a mortalidade para doenças arteriais, como doença arterial coronariana,
Então aumenta, por exemplo, a quantidade de infarto que aquelas mulheres vão ter. Além também de aumentar o índice de osteoporose. No conjunto dessas doenças, aumenta a mortalidade no grupo que tira o ovário. Então, retirar o ovário não é uma opção para a maioria das mulheres. Então, surgiu um estudo que foi publicado no Canadá no ano de 2022 e ele sugeriu então que as mulheres fizessem então a salpingectomia oportunista. O que seria isso? Tirasse as trompas, as tubas uterinas de forma oportunista. O que seria isso? Aquelas mulheres que iriam passar por uma cirurgia pélvica, ou uma laqueadura, ou uma esterectomia, naquele mesmo ato cirúrgico, elas retirassem as trompas. Isso, teoricamente, seria capaz de melhorar a sobrevida relacionada ao câncer de ovário. E isso no estudo mostrou ser uma verdade. Por que você tirar a trompa melhora a sobrevida do câncer de ovário? Porque se descobriu que o principal tipo histológico do câncer de ovário, que é o adenocarcinoma seroso de alto grau, ele surge nas trompas. Em 70% das mulheres que têm o câncer de ovário esporádico, que são 80% do total, e naqueles 20% que tem o câncer genético relacionado a mutações principalmente do BRCA1 e 2, quase a totalidade dos cânceres, o adenocarcinoma seroso de alto grau, ele inicia na trompa. Então, se você tirar essa trompa de forma oportunista, ou seja, quando você vai passar por algum tipo de cirurgia, você é capaz de melhorar a sobrevida relacionada ao câncer de ovário sem atrapalhar a relação que o ovário tem com os hormônios, que mudaria até aquela mortalidade relacionada à doença arterial crônica. Então, hoje, as grandes sociedades, o OCRA, está indicando, e é isso que a gente está indicando hoje nos consultórios, toda mulher que vai passar por uma cirurgia pélvica, seja para fazer uma esterectomia, um tratamento de um cisto ovariano ou para fazer laqueadura, a gente está realizando a salpingectomia oportunista e a gente tem fundamento na literatura mostrando que isso aumenta a sobrevida. Então essa é uma informação importante que deve ser difundida. Um abraço.